Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área, e a gente vai chegando para mais uma aula de Direito Constitucional, para essa revisão fenomenal aqui do Magistrar para o seu quarto ENAM, esse quarto Exame Nacional da Magistratura, meus amigos. E agora nós vamos falar de controle de constitucionalidade, né? Para muita gente, o bicho de sete cabeças, né? Mas eu particularmente acho a matéria mais simples de todo o direito constitucional. E eu quero tentar trazer um pouco dessa simplicidade para vocês hoje, tá? Vamos ver se a gente consegue, né? Eu espero conseguir. Vamos lá, meus amigos. Eu tenho que compartilhar a tela. Já ia anotando aqui, né? Nem compartilhei a tela. Vamos compartilhar a tela, né? É tão simples que eu esqueci até de que eu tenho que compartilhar o material. Poxa vida. Tá aqui, ó. Compartilhando o meu material com vocês. Vamos lá. Meus amigos, vejam, trago aqui para vocês, né, o primeiro ponto que me parece, inclusive, o mais relevante. Se você conseguir entender o que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou gastar um tempo bom aqui, você vai entender controle de constitucionalidade pro resto da sua vida. Se você entender esse slide, você vai entender controle de constitucionalidade pro resto da sua vida, eu te prometo, né? E se você não entender ele, realmente, todo o resto vai ficar difícil. Mas se você entender isso aqui, o resto não vai passar de decoreba, pode ter certeza, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de controle de constitucionalidade, né, a gente tem que lembrar que existe um outro fenômeno relacionado também a essa questão da compatibilidade das normas com a Constituição, que é a análise de opção. Esses dois institutos, eu vou misturar, e vai ficar mais fácil do que se estivesse trabalhando separado, pode ter certeza. Esses dois institutos, eles querem analisar o quê? Se as normas que estão abaixo da Constituição são compatíveis com a Constituição, né, aquela pirâmidezinha de Kelsen lá que você aprendeu, que as normas que estão abaixo, né, elas não podem ser incompatíveis com as normas que estão acima. Tenho que verificar se elas são compatíveis, né? É isso que nós temos que fazer, porque se elas não forem compatíveis, haverá consequências. Elas terão que ser expurgadas do mundo jurídico. Foi isso que você aprendeu, verdade. E nós precisamos analisar isso agora. Então, vamos lá. Veja bem, essa é a nossa linha do tempo, tá bom? Tá aqui o Tzinho, essa é a nossa linha do tempo. Aqui, eu vou colocar a nossa Constituição atual, Constituição Federal de 88, tá? E nós vamos analisar aqui o que seria esse controle de constitucionalidade. Então, esse controle de constitucionalidade, o que ele é mesmo? É um controle de compatibilidade entre as normas infraconstitucionais e as normas constitucionais. Eu quero saber se a norma infraconstitucional é compatível com a Constituição. Tá bem, então vamos lá, vamos fazer esse controle. Eu coloco aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui a minha lei, que eu vou chamar de lei X, né? E vou colocar até uma lei anterior também, vou colocar aqui a minha lei, que eu vou chamar de lei Y, tá bom? Maravilha. Então, eu vou analisar agora se essas legislações aqui são ou não são compatíveis com a Constituição de 88. Vamos lá? É isso que nós temos que fazer. Então, tá. Essa lei X, essa é a minha pergunta. Ela é compatível com a Constituição de 1988, que é a Constituição vigente quando ela é criada? Então, essa lei X está sendo criada e a Constituição de 88 é a Constituição vigente, né? Se eu faço esse controle da norma, né, infraconstitucional, de acordo com a Constituição, que é vigente quando ela é criada, eu chamo isso de controle de constitucionalidade. Então, o controle de constitucionalidade, ele é um controle de compatibilidade entre a norma infraconstitucional e a norma constitucional, vigente na época em que essa norma infraconstitucional é criada. Por que isso, Eduardo? Porque o vício de constitucionalidade, esse vício de constitucionalidade, ele é um vício de validade. E o vício de validade, meus amigos, ele é um vício de origem, né? Então, se eu disser que a norma é inconstitucional, eu estou dizendo que ela é inválida. E se eu disser que ela é inválida, ela não vale nada desde quando? Desde que ela foi criada. Essa é a lógica. Por isso que a gente brinca, né? Olha, a norma inconstitucional, a norma inválida, ela é igual ao seu ex-namorado. Não vale nada
desde que nasceu. Ou seja, desde que ele nasceu, não vale nada aquele vagabundo que é traste, né? Então você vai apagar tudo que você viveu com ele, porque você não tem valor nenhum, você apaga tudo. Essa é a lógica do controle de constitucionalidade. Então, se eu disser que essa lei X é inconstitucional, porque ela fere a Constituição da época, né? A Constituição que era vigente na época em que ela foi criada, na época que a lei X foi criada, era vigente a Constituição de 88. Se ela fere a Constituição que era vigente na época que ela foi criada, ela é inconstitucional. Tá, Eduardo, ela é inconstitucional. Se ela é inconstitucional, o que você falou para mim que ela é? Você falou para mim que ela é inválida, ou ela é inválida, ou nula, né? Inválido ou nula é sinônimo. Ela é inválida. Ah, tá. E ela é inválida desde quando? Desde que ela foi criada. E por isso que você diz que a norma inconstitucional tem efeito retroativo, ex tunc, dá um tapinha aí na sua testa, né? Ex tunc, né? Retroativo. Por quê? Porque ela não vale nada desde que foi criada. Então você sai apagando, anulando tudo. É tudo nulo. É igual gol de mão. O cara faz o gol de mão. Gol! Aí vai lá, Globo. Põe lá 1-0. O Galvão comemora, o pessoal rebola. Quando é fé, vem o juiz. No VAR. Ele olha. Já estava 1-0 lá no placar, tem que voltar a anular 0-0, volta pro 0-0, fica todo mundo triste, né? 0-0 de novo, porque você tem que anular desde o começo. Essa é a norma inconstitucional. Inconstitucionalidade é isso, é um vício de origem. É uma nulidade de origem. Por quê? Porque fere a Constituição Federal. Aí, Eduardo, mas sempre que fere a Constituição Federal, a norma é nula desde a origem. Não. Ah, mas aí é exceção, modulação de efeito. Não. Aí é outra coisa, cuidado. Muito cuidado, não é sempre que não. Só é inconstitucional se fere a Constituição da época em que a norma foi produzida. Aí é inconstitucional. Então, o que é controle de constitucionalidade? É um controle de compatibilidade, né, entre a norma infraconstitucional e a Constituição que era vigente na época em que ela foi produzida. Que seja, né, caso haja incompatibilidade, vai ensejar o quê? A nulidade, a invalidade da norma, desde a origem. Por isso que a gente diz, a norma inconstitucional não vale nada desde que nasceu, é igual seu ex-namorado, não vale nada desde que nasceu, ponto. Agora, uma outra coisa completamente diferente é se eu analisar uma norma pré-constitucional, uma norma que é anterior à própria Constituição. Poxa, essa norma pré-constitucional, como essa lei Y, eu vou analisar se ela fere a Constituição ou não. Vamos lá, vamos analisar. Eduardo, vamos analisar se ela fere ou se ela não fere a Constituição Federal. Tá bom. Só que se eu analiso uma norma em face de uma Constituição superveniente, em face de uma norma constitucional superveniente, eu não faço controle de constitucionalidade, não. Cuidado. Eu não vou analisar se a norma é válida ou inválida, não. Não vou, não. Não. Eu faço uma outra coisa. O que eu faço? Análise de recepção. Então, na análise de recepção, meus amigos, né, essa incompatibilidade, a não recepção, a incompatibilidade será a não recepção. A não recepção pela Constituição de 88, pela nova norma constitucional, ela não traz um vício de validade. Não. Ela põe fim à vigência. A vigência. Né? Ela não traz um vício de validade, ela põe fim à vigência. Então, aqui, eu não vou anular, invalidar a norma. O que eu vou fazer? Aqui, o que você terá é a revogação da norma. Olha que diferente, né? Então, Eduardo, eu vou analisar se a lei Y é compatível ou não com a nova Constituição, com a nova norma constitucional. Se ela, Eduardo, for compatível, se ela é compatível, o que acontece? Eu renovo a validade e a vigência dela, né? E ela segue válida e vigente. Se ela não for compatível, Eduardo, ela não é compatível, o que vai acontecer? Ela não será recepcionada. Se ela não é recepcionada, eu vou pôr fim à vigência, não é a validade. O que eu vou fazer? Eu vou revogá-la. Revogo ela nesse momento. Revoga. Só que presta atenção. Se você revogou ela, significa que durante todo esse período aqui, olha, que ela foi, né, antes da Constituição, ela foi válida e foi vigente, ela produziu efeitos. Logo, né, a não recepção, ela só vai produzir efeitos do momento em que a norma não foi recepcionada em diante. Ou seja, o próprio fenômeno da não recepção, né, só produz efeitos dali em diante. Ou seja, esse fenômeno ele tem efeito
ex nunc, dali em diante. Ou seja, dali quando? Né? Do momento em que ela, né, não foi recepcionada. Tá. Mas, Eduardo, vamos complicar, vamos complicar, vamos complicar. Mas, Eduardo, o negócio é o seguinte: tá bom, ela não foi recepcionada lá na Constituição de 88, 5 de outubro de 88. Mas o grande problema é que você conhece o judiciário brasileiro, demora tempo demais para os caras falar que a norma não foi recepcionada. Demorou 30 anos, Eduardo. Demorou 30 anos. Depois de 30 anos, finalmente, depois de 30 anos, né? Olha só, né? Depois de 30 anos, vamos colocar aqui. De 30 anos, eu tenho uma decisão judicial dizendo que essa norma não foi recepcionada. Qual o efeito da decisão? Cuidado. O efeito da não recepção foi ex tunc em relação à norma constitucional superveniente, que era a Constituição de 88. A partir dali, não produziu mais efeitos. Só que demorou 30 anos para o tribunal dizer isso. Tá. O efeito da decisão, dessa decisão, nesse caso, já que a decisão é lá na frente, ele vai ser ex tunc. Só que ele não é um ex tunc puro, ele é um ex tunc limitado, né? Como assim? Não entendi, calma. Ele é ex tunc por quê? Porque ele vai ter que retroagir. A decisão não foi 30 anos depois, né? Então foi lá em 2020 e tantos. Então não vai ser ex nunc, né? Porque não vai ser dali de 2020 para frente. Mas vai ser para trás, só que é limitado, não é para trás eternamente, não é até o dia que criou a lei, não, é um para trás limitado. Limitado até quando? Limitado até a data da promulgação da nova norma constitucional. Então ela para aqui, ó. Esse é o limite dela, né? Essa é a limitação dela. Então é um ex tunc limitado. Então essa decisão, né, judicial que vai declarar a não recepção, ela tem efeito ex tunc limitado, claro, limitado à data de promulgação da nova norma constitucional, enquanto a própria não recepção, ela tem efeito ex tunc, dali para frente. Dali para frente quando, né, da norma constitucional superveniente em diante. Tranquilo? Não confunda. É isso o retrato. Agora, dá para complicar, Eduardo? Claro que dá. Você quer, eu vou complicar para você. Vamos complicar. Você está pedindo, vamos complicar. Vamos colocar agora, aqui, já que você quer, né, uma Constituição anterior nessa porcaria aqui para a gente entender. Essa Constituição anterior era vigente na época em que essa lei Iprisson foi criada. Só que eu estou achando o seguinte: essa lei Iprisson, Eduardo, ela parece que ela era incompatível com a Constituição anterior. Aquela Constituição que era vigente na época em que essa lei Iprisson foi criada. Opa, e você quer fazer esse controle? Quero. Aqui é controle de constitucionalidade. Aqui é controle de constitucionalidade. Afinal, você está olhando a norma de acordo com a Constituição da época em que ela foi criada. Se você disser que ela é incompatível com essa Constituição anterior, aí ela é nula, aí ela é inválida desde a origem. Tá? Igual vocês namorados, não vale nada desde que nasceu. Tranquilo? Não, agora você está entendendo. Tá bom, Eduardo, estou entendendo. Mas vamos complicar. Vamos complicar. Você está pedindo, eu vou complicar para você, vamos complicar. Tá? Na verdade, Eduardo, olha só que legal, eu quero falar dessa lei X agora. Fez uma emenda à Constituição, uma emenda, hein? A Constituição Federal aqui, olha que legal. Fizeram uma emenda à Constituição Federal aqui. Eu vou até melhorar aqui, pra vocês não confundirem. Preocupa com o tempo da aula, não. Isso aí qualquer coisa a gente passa do tempo, né? Isso aí não é BO, importante você entender. Preste atenção. Eduardo, teve essa emenda à Constituição aí, e o que acontece é o seguinte, é que essa lei X, ela era válida, ela era belezinha, Eduardo, ela estava linda, ela não tinha problema nenhum. Só que agora, Eduardo, ela passou a ter problema. Ela não tinha, ela era compatível sim com a Constituição de 88, mas teve uma emenda constitucional e agora ela não é mais. Agora essa lei X passou a ser inconstitucional, porque ela passou a ferir essa nova norma da Constituição que foi trocada, mudada pela emenda constitucional. Ah, é? Então ela é inconstitucional. Não, não é inconstitucional, não. Ela é não recepcionada, porque perceba, é uma norma constitucional superveniente. O seu parâmetro, a sua norma da Constituição veio depois da norma infraconstitucional. Então, a norma constitucional é superveniente. Então, nesse caso, querido, você vai fazer a análise de recepção. E se ela não for compatível com a nova emenda, ela vai ser recepcionada, ela não vai ser recepcionada e vai ser o quê? Ela vai ser revogada, ela não vai ser anulada. Tranquilo? É isso.
Ah, Eduardo, não, então eu entendi tudo, mas complica só mais um pouquinho, claro. Quando você for fazer análise, né, do controle de constitucionalidade, então se você estiver falando de controle de constitucionalidade, se eu tiver um vício formal ou um vício material, nos dois casos a consequência é a mesma. Qual? A norma é inconstitucional e, portanto, ela é nula desde a origem. Ela é inconstitucional e, portanto, ela é nula desde a origem. Agora, se você estiver falando de análise de recepção, aí a coisa muda, né? Por quê? Porque aí, meu amigo, deixa eu te contar, o vício material, se o vício dela é material, ou seja, o conteúdo da lei fere a norma constitucional posterior, superveniente, né, a nova Constituição, ou a emenda à Constituição, fere ela, né? É um vício de conteúdo, fere o conteúdo dela. Opa, aí, o que eu tenho? Não recepção, né? Consequência, revoga a norma. Agora, se o vício for apenas formal, né, um vício formal, o que é um vício formal, Eduardo? Olha, quando a lei foi criada, ela era, sei lá, uma lei ordinária. Mas a nova Constituição, ou a nova emenda à Constituição, pede lei complementar para aquele tema. Então é um vício formal. A nova pede lei complementar, mas ela é lei ordinária, né? Ou sei lá, era na verdade um decreto federal e a nova Constituição pede lei, né? Era decreto, ela pede lei. O que acontece se o vídeo for só formal? O conteúdo é compatível, mas a forma não é mais compatível, não é mais compatível a forma. E aí, o que acontece nesse caso da recepção? Ela é recepcionada sim, tá? Ela é recepcionada, mas não é só recepcionada, tem um vírgula. Com, né, não tem vírgula aqui nessa frase, né, perdão. Né, viu, a gente fala assim, tem uma vírgula, é porque tem um detalhe. Com as devidas adequações formais. Ou seja, se era, né, uma lei ordinária e a nova Constituição ou a nova emenda à Constituição pede lei complementar, eu recepciono aquela lei ordinária como se ela fosse lei complementar. Então, se eu quiser amanhã mudar ela ou revogar ela, eu vou precisar de lei complementar, mesmo ela antes sendo uma lei ordinária, porque agora eu considero ela lei complementar. Ela é adequada formalmente, né? Se era um decreto e a nova Constituição pede lei, eu considero aquele decreto como uma lei. E amanhã, se eu quiser mudar, eu vou precisar de lei, não dá para fazer decreto. Se eu quiser revogar, vai ter que ser lei, não vai ter decreto, tá? E, inclusive, a hierarquia aqui até muda, né? Porque decreto é ato normativo de segundo grau e lei é de primeiro grau. Então, ele até muda, né? Não tem problema, porque realmente, meus amigos, a adequação formal vai ser operacionalizada. Então, se você entendeu isso aqui, você entendeu tudo que tem para entender de controle de constitucionalidade. Entender, de pensar. O resto é decoreba. Qual ação faz análise de recepção? Qual ação faz controle de constitucionalidade? Qual parâmetro numa? Qual objeto na outra? Quem é que pode entrar? Legitimidade ativa. Quem é que vai sofrer ação? Legitimidade passiva. Né? É isso. É isso. Acabou. Não tem segredo, não. Vamos lá? Olha só, então. Agora vamos falar do decoreba. Olha só. Esse controle de constitucionalidade e a própria análise de recepção, ela pode ser, você sabe muito bem, difusa ou concentrada. Difusa, qualquer juiz ou tribunal, não é isso? Qualquer juiz ou tribunal vai poder fazer. Então, juiz de direito aí do Estado, do trabalho, federal, STJ, STF, todo mundo vai poder fazer. Né? No mandato de segurança, no habeas corpus, numa ação ordinária, pelo rito comum, qualquer ação. Né? Juízo aqui, qualquer ação vai poder ser feito. Agora, se for lá no concentrado, não.
aí fica nas mãos do Tribunal Constitucional, exerce o monopólio da jurisdição constitucional. No Brasil é o STF, quando o assunto é a Constituição Federal, ou os tribunais de justiça, quando o assunto é a Constituição Estadual. Maravilha. Vamos começar pelo difuso? Então tá, o difuso é feito por qualquer juiz ou tribunal, nas causas daquele juízo. Então, em qualquer ação que eu tiver, em qualquer processo que eu tiver, eu posso propor um incidente. Um incidente. Por isso que essa ação no controle difuso, o controle difuso é incidental. Eu posso propor um incidente processual de controle de constitucionalidade. Ou seja, para que o juiz chegue na resposta final, antes ele tem que dizer se uma norma lá é constitucional ou não, se ela fere ou não fere a Constituição, se foi recepcionada ou não, né? Então é um controle incidental, né? No qual a causa da inconstitucionalidade, né? No qual a inconstitucionalidade é o quê? É o pedido principal? Não. É a causa de pedir. É a causa de pedir. Meu pedido é outra coisa, sei lá, é uma indenização, é um pedido de alimentos, é um pedido de reconhecimento de paternidade, é a liberdade do réu, meu pedido é outro. A minha causa de pedido é a inconstitucionalidade, ou seja, para chegar naquilo que eu quero, antes eu quero que o juiz me fale se essa norma aqui vale ou não vale, se ele vai aplicar ela ou não vai, no meu caso. Simples, né? É isso, meus amigos. Ótimo. Portanto, também esse controle é um controle concreto. Ele depende de um caso concreto, né? Então, ótimo. Maravilha. Vamos agora falar do parâmetro ou do objeto, né, desse controle difuso. Meus amigos, o controle difuso é o mais amplo de todos. Ele admite, né, o controle de qualquer norma do sistema jurídico em face, né, seja da Constituição anterior ou posterior, seja da Constituição, né, que era vigente na época em que a norma foi criada, e aí eu estou falando de controle de constitucionalidade, ou mesmo de norma constitucional posterior, aí eu estou falando de análise de recepção. Então, no controle difuso, eu posso fazer os dois. No controle difuso, eu posso fazer controle de constitucionalidade e posso fazer análise de recepção. Posso fazer os dois, né? Tendo como parâmetro a Constituição atual e também qualquer Constituição anterior, né? E em relação à Constituição anterior, eu faço análise, né, se ela é válida ou não é válida. Eu faço controle de constitucionalidade daquela norma em face da Constituição que era vigente na época dela. E em relação à Constituição de 88, eu faço tanto o controle de constitucionalidade quanto a análise de recepção, né? Então, maravilha. E o meu objeto, como eu disse, o objeto, meus amigos, é amplíssimo, é qualquer ato, tá? Que tenha sido editado antes ou depois da Constituição, só vai depender de cada parâmetro, né? Mas é qualquer ato. Ah, Eduardo, pode ser até mesmo um ato privado, sei lá, um contrato? Pode. Pode ser um ato concreto do poder público? Pode. Né? Uma licitação, um contrato administrativo, uma obra que está sendo feita? Pode. Né? Pode ser lei, decreto, qualquer ato do poder público, ou mesmo atos privados, podem ser questionados aqui. Então, o maior objeto de todos e o maior parâmetro de todos. Tá. Esse controle difuso, quem é que pode fazer ele, Eduardo? Qualquer parte de qualquer processo. Qualquer parte de qualquer processo. O autor, o réu, terceiro interveniente, o Ministério Público, se for fiscal da lei, pode fazer também, né? Se for parte, vai poder fazer como parte, né, como autor. Mas se for fiscal da lei, pode suscitar também. E mais, o juiz, ou mesmo o tribunal que for competente, pode declarar de ofício, porque o juiz não é obrigado a aplicar uma norma que não tem validade ou que não é mais vigente, tá? Bem, agora, quem é que é competente, Eduardo, para fazer esse controle? A gente já falou, qualquer juiz ou tribunal. Mas quando? Em que momento? Né? Nas causas da competência dele. A quem cabe, sei lá, julgar esse habeas corpus? Ah, esse habeas corpus aí é do juízo de primeiro grau aqui, que foi o delegado. Ah, é? É. Então, beleza. Então, ele é quem faz o controle de constitucionalidade. Ah, não. Aqui nós estamos já num recurso, numa apelação no Tribunal de Justiça. E aí estão fazendo aqui esse incidente de controle. Quem é que vai julgar esse incidente? Opa, é no Tribunal de Justiça? É o Tribunal de Justiça que vai julgar. É ele que vai fazer o controle de constitucionalidade. Tá? É isso. Então, assim, não tem segredo, não. O juízo competente para a causa principal faz o controle de constitucionalidade. Acabou, né? Bem, agora, vamos lá. Quando a gente trata aqui, né, desse controle difuso, meus amigos, e aí até que está errado, né? Para o objeto, não. Procedimento. Vou até mudar antes de mandar esse material para vocês. Procedimento. Provavelmente, quando você receber, já vai estar escrito procedimento. Bem, no primeiro grau de jurisdição,
né? É um mero incidente. É um incidente que não tem forma especial. Então, é um incidente como qualquer outro. O juiz só deve julgá-lo como causa prejudicial, ou seja, primeiro ele se manifesta sobre o incidente, depois sobre a causa principal, só isso. Né? Se ele vai fazer isso antes da sentença, se ele vai fazer isso na sentença, que é o mais comum, fazer isso na fundamentação da sentença, isso aí é irrelevante. Tá? Bem, agora nos tribunais existe um procedimento. Existe um procedimento próprio, por conta do artigo 97 da Constituição Federal. Então, qualquer tribunal vai ter que observar isso aqui. Viu? Tribunal de Justiça, Federal, Estadual, Trabalho, Tribunais Superiores, todo mundo vai ter que observar isso aqui, que é a famosa cláusula de reserva de plenário, cláusula do full bench, né, ou do full court, tá? Essa cláusula do full bench ou do full court, ela tá lá no artigo 97, que diz pra gente que no âmbito dos tribunais, a declaração de inconstitucionalidade, está até grifada, pelos tribunais, ela só pode ser feita ou pelo plenário, ou onde houver, pelo órgão especial. Né? O órgão especial é aquele órgão que substitui o pleno, né? Naqueles tribunais com mais de 25 julgadores e tal, você já sabe. Tá. Então, ou é o pleno ou é o órgão especial. Tá bem, Eduardo. Esse cara, por maioria absoluta dos seus membros. Tá. Então, só ele vai poder dizer que uma norma é inconstitucional. A turma, a Câmara, a sessão de julgamento não pode, não pode. O órgão fracionário não pode, não pode. Né? Ah, Eduardo, mas normalmente a causa chega exatamente, né, para a turma, para a Câmara, para a sessão, para o órgão fracionário. E aí, como é que funciona? Então, eu vou te contar, tá aqui o procedimento, depois a gente volta nas observações. Olha só, primeiro lugar, chega então, tá, para a turma, para a Câmara, para a sessão, chegou lá para ela, tá aqui. Ela, o que chega para ela? A causa, né, é o habeas corpus, é o mandato de segurança, é a ação ali, é o recurso de apelação, é isso que chegou para ela. Chegou a causa principal e lá tem um incidente de controle de constitucionalidade. Essa turma ou Câmara, como regra, ela não vai poder dizer o quê? Que aquela norma é inconstitucional. Mas vamos supor que ela acredite que a norma é inconstitucional. Ela acha que realmente essa norma é inconstitucional. Você acabou de ver comigo que ela não pode declarar isso. Ela vai ter que mandar para o plenário ou para o órgão especial. Tá bem. Então, você já sabe que ela manda para o plenário ou para o órgão especial esse incidente de controle. Ela não manda a causa inteira, não, cuidado, tá? Ela só manda o incidente, ela só manda a questão constitucional. Aí lá o pleno, o órgão especial vai dizer se a norma é constitucional ou não, é só isso. Né? Ela não manda a causa, não vai julgar a causa, não vai dar liberdade para o réu, ou dizer lá se tem ou não tem alimentos, não, só vai dizer essa norma é constitucional ou inconstitucional, acabou, é isso que ele vai fazer, né? Mas também é possível, né, que ela acha que a norma é inconstitucional. É possível que ela ache que a norma é constitucional, que a norma é válida. Se ela achar que a norma é constitucional, ela não tem que mandar nada para pleno, não. Se ela acha que a norma é constitucional, tem aqui o princípio da presunção de constitucionalidade. Então ela não manda nada para ninguém, não. Ela mesmo já julga o caso. Olha, essa norma, eu acho que essa norma é constitucional, sim, é válida, sim. Já vou julgar logo o seu caso. E julga, declara a norma constitucional e julga, tá? A própria turma já julga. Agora, se ela acha que é inconstitucional, o que ela tem que fazer? Mandar para o pleno ou órgão especial. O pleno ou órgão especial recebe a questão constitucional apenas e decide se é constitucional ou inconstitucional. Dessa decisão que ele dá, se é ou não é, né? Se é constitucional ou se é inconstitucional, né? O que acontece? Cabe recurso? Não cabe recurso. Aqui não cabe recurso. Dessa decisão não cabe recurso, tá? E aí, o que ele faz? Devolve para a turma ou Câmara. Devolve para ela. Assim, olha, já julguei a questão constitucional. Agora você julga a causa principal. Né? Então, ele julgou se é constitucional ou não. O que a turma faz? Julga a causa. Ou a causa principal. Né? Se você puder colocar assim, beleza? Ela julga a causa ou a causa principal. Beleza. Da decisão, né, que julgou a causa principal no âmbito do tribunal, aí cabe recurso? Opa, aqui cabe, né? Como regra, será um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tá? Maravilha, meus amigos, aqui cabe. Maravilha, ótimo, você entendeu como é que funciona. Tá, mas temos algumas observações. Então, primeiro lugar, né? Existem casos que, obrigatoriamente, essa cláusula de reserva de plenário tem que ser observada, além da declaração de inconstitucionalidade. Então, olha,
Se eu quero declarar que uma norma é inconstitucional no âmbito dos tribunais, só posso fazer isso pelo pleno ou pelo órgão especial, pela maioria absoluta dos seus membros. Mas é só isso? Não, tem outros dois casos que eu também vou ter que fazer essa mesma coisa, mandar para o órgão especial pleno por maioria absoluta. Quais são os outros dois casos que a gente tem, cai muito em prova? Primeiro, quando eu tenho afastamento de uma determinada norma, mesmo que eu não declare que ela é inconstitucional. Tem até uma súmula vinculante sobre isso, né? Então, olha, eu não vou aplicar essa norma no seu caso, mas eu também não vou declarar que ela é inconstitucional. Então, não é que ela é inconstitucional, ela só não se aplica ao seu caso. Ah, é? Se você fizer isso, ainda assim você vai ter que mandar para o pleno ou órgão especial. Você não vai poder fazer essa malandragem, não. Esse jeitinho brasileiro eu não vou admitir, tá? Se você quer afastar a aplicação da norma, mande para o órgão especial do mesmo jeito, tá bom? Segundo caso, em casos de interpretação conforme a Constituição. Se você aplica essa técnica de interpretação conforme a Constituição, tem que ser mandado para o órgão especial ou para o plenário, tá certo? É isso. Agora, tem os casos que eu não vou precisar observar a cláusula de reserva de plenário. Primeiro deles é quando a turma, a Câmara ou a sessão, o órgão fracionário, né, disser que a norma é válida, é constitucional, porque aí eu presumo a constitucionalidade das normas, aí eu não preciso mandar. Segundo, né, quando eu tiver um precedente do plenário do STF dizendo, olha, o STF já reconheceu, realmente, essa norma aí é inconstitucional, eu já reconheci isso. Opa, aí a turma ou a Câmara, ou a sessão, né, o órgão fracionário, segue a jurisprudência do STF, tá? Também, se já houver precedente do próprio plenário ou do órgão especial daquele tribunal, pô, aí a turma ou a Câmara segue a jurisprudência do próprio tribunal, o precedente do próprio tribunal, né, do próprio pleno lá, ou do órgão especial. Não precisa mandar para lá 10 vezes. Mandou uma, já decidiu, segue, né? Agora, tem uma quarta hipótese, análise de recepção, meus amigos. Análise de recepção não precisa observar a cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque o artigo 97 é muito claro, ele diz que é quando eu declaro que a norma é inconstitucional. E a norma não recepcionada não é inconstitucional. Ela não é inconstitucional porque não tem como eu avaliar se ela é válida ou não, já que ela nem entra na nova normatividade, no novo sistema jurídico, né? Ela perde a vigência. É isso, tá? Maravilha. Agora, os efeitos da decisão. Veja, efeitos temporais. Você já viu, norma inconstitucional é o quê? Norma inconstitucional é inválida, é nula. Desde quando? Desde a origem. Então, o efeito é ex-tunc, que é retroativo, sai anulando tudo para trás. Tá. Tem exceção? Tem. A modulação de efeitos, né? O STF admite a modulação de efeitos. Em regra, você vai precisar lá, né, de 2/3 dos membros do tribunal para modular os efeitos. Tá, Eduardo, quem é que é atingido por essa declaração de inconstitucionalidade? No efeito, no controle difuso. Regra, interpartes, só as partes, né? O caso concreto daquelas partes, interpartes. Agora, não pode, Eduardo, atribuir efeitos erga omnes vinculantes. Não pode, mas isso é exceção. E aí só pode nos casos de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Esse modelo, né, aqui, foi implementado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, se eu sigo lá no recurso extraordinário e tenho repercussão geral reconhecida, aí sim atribui-se efeito erga omnes e vinculantes. A gente chama isso de abstrativização dos efeitos do controle de constitucionalidade. Por quê? Por um motivo simples. O entendimento é o seguinte: quando o Supremo declara que uma norma é inconstitucional no controle difuso, que o Supremo também faz controle difuso, no habeas corpus, por exemplo, etc., em regra, o Supremo não vai lá dar efeitos erga omnes vinculantes, né? E quem é que pode suspender essa norma, essa lei, por exemplo, que o STF diz que é inconstitucional, mesmo no controle difuso? O Senado. Cabe ao Senado suspender essa norma. Mas e se o Senado não faz isso? Em regra, o STF não pode fazer. Mas, se for uma decisão, né, em controle difuso, com recurso extraordinário, que tenha repercussão geral, aí o STF pode conferir efeitos erga omnes e vinculantes, e nós estamos falando de uma tese que se chama tese da abstrativização dos efeitos do controle difuso, tá? Ótimo. Agora, o controle concentrado, qual que é? É aquele que fica nas mãos de um tribunal, né, de um único órgão, né, no caso de um único tribunal. Ele exerce o monopólio da jurisdição constitucional. A gente chama esse tribunal, né, de tribunal constitucional, aquele que exerce o monopólio da jurisdição constitucional. No Brasil, se for em relação à Constituição Federal, né,
é o STF. Se for em relação às constituições estaduais, aí a última palavra, em regra, é de quem? É dos tribunais de justiça daquele estado, tá? Ótimo. Vamos falar do controle federal. Estamos aqui, artigo 103 da Constituição, dá os legitimados, você já conhece, né? Presidente da República e governadores no Executivo, mesa do Senado, da Câmara e mesa das Assembleias Legislativas Estaduais, da Câmara Legislativa do DF no Legislativo, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, nas funções essenciais da Justiça, Partido Político Representação no Congresso Nacional e as confederações sindicais, né, ou entidades de classe de âmbito nacional, no âmbito aí do poder popular, né, do poder democrático. Tá, Eduardo, esses são os legitimados. Listinha importante, eu tenho que saber de cor. Tem, tá. Alguns detalhes importantes, claro. Primeiro detalhe que a gente vai falar aqui, meus amigos, é sobre esse negócio chamado pertinência temática. Por quê? Para poder propor essas ações, existem alguns legitimados que são universais. Eles não precisam provar nada, interesse na causa, nada. Ele pode ir lá e propor qualquer ação de controle que ele quiser, né? Esses legitimados universais são quem? Tá aqui, olha. Presidente da República, mesas do Senado e da Câmara, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, Partido Político com representação no Congresso Nacional. E do outro lado, nós temos os chamados legitimados especiais. Aqui estão as autoridades estaduais e distritais, então, as mesas, né, das Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa dos estados e DF, os governadores do estado e do DF, e ainda temos, além das autoridades estaduais, as confederações sindicais e as entidades de classe, né, que são de âmbito nacional, tá? O que isso significa? Significa que eles têm obrigatoriamente que demonstrar essa pertinência temática, ou seja, não basta, eles não podem sair entrando com tudo quanto é ação de controle de constitucionalidade que eles quiserem, não, né? Eles vão ter que demonstrar que aquela ação que eles estão propondo ali no controle concentrado tem relação específica com a representação que eles têm. Então, essas mesas das Assembleias Legislativas, né, o governador do estado, eles representam quem? O estado deles. Então, eles não podem, por exemplo, questionar uma lei que não afeta em nada o estado, ou uma lei de outro estado, imagine como regra, né? Imagine um estado de Goiás começa a entrar com uma ADI contra a lei do estado do Pernambuco ou do Rio Grande do Sul. Como regra, isso não pode. Excepcionalmente poderia, Eduardo? Excepcionalmente poderia. Como? Quando? Na hipótese em que a lei do outro estado ferisse interesses daquele estado que está propondo a ação. Sei lá, o estado de Goiás faz uma lei lá, dando uma isenção tributária que é inconstitucional. Isso está prejudicando o estado de Minas, que está perdendo empresas. Minas pode entrar com uma ADI contra a lei do estado do Goiás nesse caso. Por quê? Porque está prejudicando Minas. Então, tem que ter esse elo, tem que ter a pertinência temática. A mesma coisa em relação às confederações sindicais e entidades de classe, né? Se pegar uma entidade de classe lá, sei lá, o Conselho Federal de Medicina, né? Ele não pode entrar com uma ADI lá questionando, sei lá, uma lei sobre os profissionais do direito, né? Uma lei sobre advogados, que não tem nenhuma relação com a medicina, sei lá, questionando lá uma justiça gratuita. A lei fala de justiça gratuita para advogado, o que isso aí tem a ver com os médicos? Nada, não tem relação nenhuma. Se não tem relação nenhuma, ele não pode propor essa ação, tá? Por quê? Porque ele é legitimado especial, não é universal. Tá bem. Eduardo, mais alguma consequência importante? Sim, da legitimidade. Qual? Capacidade postulatória. A capacidade postulatória te permite peticionar, né? Só que essa capacidade postulatória, no controle de constitucionalidade concentrado, como regra, ela é específica, né? Ela é especial, e ela pertence ao próprio titular da ação. Então, o titular é quem tem que peticionar, é ele quem tem que assinar como regra, desde que ele tenha capacidade postulatória própria. Quem é que tem capacidade postulatória própria? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa das Assembleias Legislativas e das Câmaras Legislativas do DF, da Câmara, né? Os governadores do Estado do DF, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, ou seja, todas as autoridades, né? Do outro lado, quem é que não tem a capacidade postulatória própria? Partido político, com representante no Congresso Nacional, lembrando que basta um representante, né? Pode ser só um senador ou só um deputado, não precisa de um deputado e um senador, né? E a confederação sindical ou a entidade classe de âmbito nacional, né? Perceba, esses dois aqui, eles não têm capacidade postulatória própria. Logo, esses aqui, quem é que assina a petição deles, recursos, etc., dentro do controle? Só
o advogado. Advogado, né? Agora, quem é que assina a petição desses que têm capacidade postulatória? A própria autoridade. A autoridade é quem assina. Ah, Eduardo, então o advogado não pode assinar? Pode, desde que com a autoridade. Então, é a autoridade que assina. Mas o advogado pode assinar com ela, mas sem ela não. Entendeu? Então, o advogado, aqui, ó, o advogado pode assinar junto, obrigatoriamente, junto com a autoridade. Mas sozinho não pode. Tá? Ótimo. Agora, vamos falar do controle concentrado, né, e o parâmetro e objeto das ações. Porque perceba, o que que é o parâmetro? O parâmetro é a norma de referência, é a norma constitucional que eu estou dizendo que está sendo ferida, é a norma constitucional de referência. O objeto é aquele ato, normalmente um ato normativo, uma lei, né, que eu estou questionando. Então, é o ato questionado. Maravilha. E isso é importante aqui nessas ações para definir, né, quanto que cabe uma, quanto que cabe outra. Perceba, na ADI, né, o meu parâmetro é qual? É a Constituição Federal de 88, como um todo, né, o famoso bloco de constitucionalidade. Já o meu objeto seriam as leis federais e estaduais, né, ou, né, atos normativos federais e estaduais. Tá. E o que que eu quero na DI? Na DI, o que que eu quero? Qual que é meu objetivo na DI? Né? Qual que é meu objetivo? Então, aqui está meu parâmetro, aqui está meu objeto, e aqui quero minha finalidade. Qual que é minha finalidade na DI? Né? Minha finalidade da DI é o quê? Declarar a inconstitucionalidade, então, dessa lei, né, o ato normativo. Tá, então esse é meu parâmetro, meu objeto, minha finalidade na DI. Com isso, gente, você mata qualquer ação, tá? Na ADC, como é que é na ADC? Na ADC, o meu parâmetro é o quê? Continua sendo o bloco de constitucionalidade. Então, é a Constituição Federal de 88 como um todo, né? Bloco de constitucionalidade. Meu objeto na DC muda? Muda. O objeto muda. Qual é o objeto na DC, meus amigos? São as leis e atos normativos, não cabe ato de efeito concreto nem nada disso, né? Leis e atos normativos federais, não cabe mais de estadual, federais, sobre os quais haja dúvida judicial relevante. Então, peraí, Eduardo, eu não posso questionar qualquer lei ou ato normativo, não, só lei ou ato normativo federal. E mais, não é qualquer lei ou ato normativo federal, é só sobre uma lei ou um ato normativo federal sobre o qual existe dúvida judicial relevante. Ou seja, por exemplo, tem um juiz que está dizendo que vale a norma e está aplicando, e outro está dizendo que não vale e não está aplicando. Os juízes até estão aplicando, mas a administração pública diz que a norma é inconstitucional, não está aplicando. Então tem um conflito ali que tem envolvimento do Poder Judiciário. Aí, beleza, aí eu vou poder realmente questionar lá, né? Só que com a ADC, o que que eu quero? Eu não quero dizer que a norma é inconstitucional, meu objetivo não é esse, senão eu vou ter que usar uma DI. Na verdade, o meu objetivo, meus amigos, aqui na ADC, é qual? É declarar a constitucionalidade, constitucionalidade da norma. Aqui mudou. E na ADO? Bem, na ADO a coisa muda de novo, né? Por quê? Porque aqui é a finalidade, né? Que é o objetivo, né? Na ADO, meus amigos, o meu parâmetro não é a Constituição toda. Já começa mudando aqui.
Na verdade, na ADO, o meu parâmetro são só os preceitos fundamentais, Opa, olha eu falando besteira, perdão, isso aqui é, olha, tô viajando na maionese, né? Na ADO, o meu parâmetro são só as normas constitucionais que precisam de regulação, né, para produzirem todos os seus efeitos. Ou seja, meu parâmetro são as normas constitucionais de eficácia limitada. Só elas, né? As normas constitucionais de eficácia plena e contida não podem ser parâmetro de ADO, né? Além disso, qual é o meu objeto na ADO? Opa, meu objeto na ADO são as omissões inconstitucionais, ou seja, são a falta da norma regulamentadora que prejudica o exercício de um direito constitucional que precisa de regulamentação, né? E a minha finalidade na DO é qual? Né? É, né, combater essa síndrome da inefetividade das normas constitucionais, é combater essa omissão inconstitucional. Então, a minha finalidade aqui, né, é a implementação, implementação de um direito que precisa de regulação, mas não tem, né? Perceba, Eduardo, mas na verdade é só declarar a mora do legislativo, do executivo e editar a norma, não é mais só isso não. Isso aí já foi no passado, né? Desde 2023 o STF adota a tese concretista na DO. Então é implementar, é concretizar a norma, é ver realmente essa regulação vir para poder implementar o direito, tá? Eduardo, tá, mas você falou aí da Constituição de 88, falou dessas leis, atos normativos, omissões. Tem alguma característica importante aí que você ainda não falou sobre esse objeto? Tem. Nessas três ações, preste atenção. Nessas três ações, eu só posso analisar normas pós-constitucionais. Ou seja, nessas três ações aqui, meus amigos, eu só faço controle de constitucionalidade. Não se faz análise de recepção. Lembre-se disso, né? Agora vem a DPF. Vou até marcar de outra cor a DPF. Por que a DPF, meus amigos? Né? O parâmetro da DPF. Qual é o parâmetro da DPF, Eduardo? O parâmetro da DPF, claro, é a Constituição Federal de 88, né? Mas é ela inteira? Não, não é. São só os preceitos fundamentais da Constituição, fundamentais, não é a Constituição inteira, só os preceitos fundamentais, né? Tá, Eduardo. E o objeto é que muda, né? Porque aqui são todos os atos do poder público, atos do poder público, normativo ou não, federal, estadual, distrital, municipal, não importa, né? Você quer colocar aqui, olha, federal, estadual, distrital, municipal, né? Normativo, não normativo, lei, tudo, todos os atos do poder público, todos eles, né? Pós ou pré-constitucionais. Ou seja, na DPF, meus amigos, eu faço controle e eu faço análise. Oh, meu Deus. E eu faço também análise de recepção. Faço controle de constitucionalidade e análise de recepção, tá? E, por fim, na DPF, a minha finalidade é o quê? Declarar, né, a
nulidade ou não recepção opa, de um ato que fere preceito fundamental da CF, né? Então é isso. Perceba aqui que a gente precisa dominar aquelas técnicas para a gente saber, né, efetivamente, do que a gente está falando sempre, né? Ótimo. Agora, vamos para a parte de decisão e efeitos, porque, veja, os efeitos temporais, né, de uma decisão, em qualquer dessas ações, regra é ex tunc, é um efeito retroativo, né? O vício de inconstitucionalidade é o quê? Igual seis namorados, não vale nada desde que nasceu. Posso excepcionar isso, Eduardo? Pode, modulação de efeitos, né? Vai lá, coloca o sol dali para frente, ou mesmo escolhe o momento no tempo. Para isso, precisa de 2/3 dos ministros, né? 8 ministros do STF. Qual o fundamento para poder modular? Razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Efeitos pessoais, espaciais, vai atingir quem? Regra, efeito erga omnes e vinculantes. Quem está vinculado? A gente já falou disso, né? Quando fala de efeitos vinculantes, olha, quem é que fica vinculado? Demais órgãos do Poder Judiciário, ou ainda, quem mais? A administração pública. Já falamos disso, Eduardo? Claro que já falamos. Falamos quando analisamos súmula vinculante em Poder Judiciário. Volta lá nessa aula. Quais partes da decisão vincula? Opa, o Brasil adota qual teoria? Você viu lá comigo? Teoria restritiva. Qual parte da decisão vincula? Só o dispositivo, né? A fundamentação, a rasgo decedente, não vincula. Tá bem? Agora, possibilidade de celebração de controle, né? Desculpa, de acordo, né? Nas ações de controle concentrado. São ações objetivas, abstratas, né? E que não tem partes, né? Embora você tenha legitimado, você não tem parte, não tem autor e réu, né? Você tem o legitimado. Tá. Eduardo, então fica um pouco difícil fazer acordo, né? Você não tem um autor e um réu, especificamente, duas partes, uma contra a outra, não é uma lide propriamente dita, em termos formais, né? Fica um pouco complexo. Fica, mas não fica inviabilizado, não. O Supremo tem admitido esses acordos já fazem alguns anos, né? Ele admite que você faça o acordo, tá? Dentro dessa ação. Normalmente, esse acordo é feito, né, pelo legitimado e outras partes que componham aquela ação, então, muitas vezes, entre amigos curiae parte, né, o MP como fiscal da ordem jurídica, então, a gente vê esses acordos de um modo geral, né, ou os interessados ali fazem um acordo, né, pode ser sobre a questão principal, né, e aí, se for sobre a questão principal, eu tenho a extinção da ação, né, porque eu homologo o acordo, extingo a ação, com resolução de mérito, tá? Mediante aquilo que a gente chama de homologação de uma transação entabulada, né, entre quem propôs a ação e um amicus curiae, né? Normalmente é assim que vai se resolver a questão. Tá, mas Eduardo, também é possível fazer acordo, por exemplo, sobre uma liminar, sobre uma cautelar concedida nessas ações? Também é possível. O STF já disse que é possível fazer o acordo só sobre a questão cautelar. Se você só faz acordo sobre a cautelar, o julgamento da causa principal, da inconstitucionalidade, segue, vai ser julgado lá pelo plenário, tá? Você só faz o acordo sobre a medida cautelar e não extingue o processo, né? Esse acordo não vai extinguir o processo, ele segue para julgamento de mérito, beleza? Maravilha, meus amigos. Agora, alguns detalhes rápidos, são só duas decisões que eu quero trazer para vocês, para a gente encerrar essa aula. Você talvez já tenha até passado o tempo, não sei, se não passei, estou quase batendo o tempo, mas isso não é problema. Vamos lá que a gente precisa falar de duas decisões importantes que tem tudo para cair na sua prova. Né? Essa ação mesmo que eu estou aqui agora, estou vendo ela nesse quartelão, eu estou vendo ela lá. Vamos lá. Olha só, efeitos temporais da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo e decisões supervenientes do STF com efeitos erga omnes. Nossa, meu Deus do céu, não tem vindo nada. Muito fácil, presta atenção. Suponhamos que Joãozinho, olha aqui que lindo, Joãozinho, né? Ele conseguiu uma decisão judicial que isenta ele de pagar um tributo, ou que diminui o tributo que ele paga, baixa lá o tributo, né? Maravilha. Essa decisão, inclusive,
Essa decisão judicial dele transitou em julgado, O Joãozinho tá firme ali, com aquela decisão maravilhosa dele, ó, não tô pagando, e tá lindo, né? Já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa quanto tempo. Vai passando um tempinho, o que acontece? Vem o STF, julgando a lei que o Joãozinho conseguiu na época, né? O Joãozinho conseguiu afastar a aplicação da lei, conseguiu declarar aquela lei inconstitucional por caso dele, no controle difuso, só ficou por causa dele, a regra é essa, entre partes, né? Então ele não está pagando tributo. Mas aí o Supremo Tribunal vem, né? Vem numa decisão que tem efeito erga omnes e vinculantes, obrigatoriamente, a decisão tem que ter efeitos erga omnes e vinculantes ali, né? Obrigatoriamente, estou falando de controle concentrado, ou de controle difuso com repercussão geral, né? O recurso extraordinário com repercussão geral. Então, numa decisão dessa natureza, o que o STF faz, meus amigos? Ele vem e diz, por exemplo, que essa lei que estava beneficiando, a não aplicação da lei estava beneficiando o Joãozinho, né? A inconstitucionalidade da lei estava beneficiando o Joãozinho. Só que o STF vem numa outra causa que não é do Joãozinho, em outras causas que foram parar lá. O STF vem e diz assim, olha, essa lei é constitucional sim, essa norma é constitucional sim, essa norma é válida sim, e ela tem que ser aplicada a todos esses casos, né? E aí você vai lá e olha o caso do Joãozinho e ele encaixa naquela definição, né? Pergunta, o Joãozinho já tem decisão judicial transitada e julgada a favor dele, já tem 20, 30 anos, não cabe ação rescisória, não cabe porra nenhuma. A pergunta, então, é a seguinte, essa decisão do STF aqui, que tem obrigatoriamente efeitos erga omnes e vinculantes, ou seja, é uma ação de controle concentrado ou de controle difuso com repercussão geral reconhecida lá no Supremo. Tá. Nesse caso aqui, essa decisão do STF, ela vai atingir o Joãozinho? O Joãozinho vai ser obrigado a voltar a pagar esse tributo? E a resposta é, vai atingir o Joãozinho, vai ser obrigado a voltar a pagar o tributo. Só que cuidado, segundo o próprio Supremo, nesses casos, tem que respeitar os princípios constitucionais tributários. E, dentre eles, você tem lá, legalidade, anualidade, né, anterioridade, me perdoa, anterioridade anual, anterioridade nonagesimal, né, e retroatividade. Logo, o Joãozinho não vai ter que pagar o tributo desse período que ele não pagou, não. Mas dali para frente, respeitada a anterioridade e retroatividade, né, isso vai ter que olhar aquele tempo certinho, ele vai ter que voltar a pagar sim, tá? Essa foi a decisão do Supremo. Beleza, depois você lê aí o enunciado. Agora, para a gente matar, né, dentro ali do objeto das ações de controle, ou seja, e do parâmetro, né, é muito interessante que a gente tenha uma variação. Mostrei para vocês, existe toda uma jurisprudência sobre o que pode ser questionado ou não, isso aí vocês precisam fazer esse estudo da jurisprudência, né, mas tem uma decisão que está me chamando muita atenção, que eu imagino que pode vir a cair nesse ano. Então, por isso eu coloquei ela aqui, né, selecionei ela. Qual é a decisão? Não se pode declarar inconstitucionalidade formal de lei sob o argumento de que ela feriu apenas o regimento interno do tribunal. Ou seja, eu tive uma lei, essa lei, quando do tribunal não me perdoa, do Poder Legislativo, né, da Casa Legislativa. Então, aprovei uma lei lá na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Só que essa lei feriu normas de processo legislativo, ou seja, ela tem um vício formal. Só que essas normas de processo legislativo, elas estão previstas onde? Na Constituição Federal? Tem várias que estão na Constituição Federal. Só que nesse caso específico não estava na Constituição Federal, estava onde? Estava só no regimento interno da Casa Legislativa, ou seja, do Congresso, da Câmara, do Senado, né, ou da Assembleia Legislativa. Feriu normas de processo legislativo que estão só no regimento interno, não estão na Constituição. Opa, isso daí não enseja controle de constitucionalidade, você não pode entrar com uma DI por isso, você não pode entrar com uma DPF por isso, você não pode propor ação de controle concentrado por isso, né? Se você quiser questionar isso aí numa ação ordinária, é outra coisa, mas ação de controle de constitucionalidade não cabe. Tá? É isso, meus amigos, que ficou decidido de forma muito clara, né, que norma de processo legislativo prevista apenas no regimento interno das casas não podem ser parâmetro de controle de constitucionalidade, não pode ser norma de referência, porque não é norma constitucional. Foi isso que ficou decidido nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Maravilha, né? Bem, todas essas decisões e muitas outras, inclusive de forma muito objetiva, muito esquematizada e facilitada para vocês, vocês encontram aí no meu manual de Direito Constitucional. Ótimo. Meus amigos, vamos lá, né? Chegamos ao fim da nossa aula. Quero deixar meu abraço aqui para você e dizer que te espero
para mais uma aula de direito constitucional, porque não acabou, tá bom? Um grande abraço e até mais.